Olá, o meu nome é Gonçalo e bem-vindos ao Paleotomista. O que é o Paleotomista? É uma tentativa de compreender aquilo que São Tomás de Aquino diz. Não o que eu gostaria que ele dissesse a outra pessoa qualquer, mas o que ele, de facto, diz. Hoje é Sexta-feira Santa. Celebramos a paixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Continuamos a ler da Suma de Teologia de São Tomás de Aquino. E hoje vamos mais atrás do que ontem. Ontem vimos a questão 46, artigo 6. A dor da paixão de Cristo foi maior que todas as outras dores, e vimos isto porque estávamos a tentar tocar, analisar o mistério do Rosário, da agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Hoje vamos ao mistério. Vamos cobrir. Isto cobre genericamente todos os mistérios, mas hoje falamos da morte de Cristo, da paixão de Cristo, da crucifixão de Cristo. Portanto, da crucifixão de Cristo, sim. E a pergunta está no artigo 4, portanto, antes do que vimos ontem: se Cristo deveria sofrer na cruz. Okay? Estamos a falar da paixão de Cristo, se Cristo deveria sofrer na cruz. E quanto ao quarto, assim se procede. Parece que Cristo não deveria sofrer na cruz. E é importante recordar. Começamos, parece, mas não é. Portanto, agora vamos ter argumentos a favor da ideia de que não deveria sofrer na cruz, Cristo não deveria sofrer na cruz, mas esses argumentos vão ser rejeitados ou respondidos ou postos no seu devido contexto por São Tomás. Primeiro, porque é que parece que Cristo não deveria sofrer na cruz? Com efeito, a realidade deve corresponder à prefiguração. Ora, no passado, todos os sacrifícios do Antigo Testamento ocorreram como figura de Cristo. E neles, os animais eram mortos pela espada, sendo depois queimados. Logo, parece que Cristo não deveria morrer na cruz, mas de preferência pela espada ou pelo fogo. Isto já nos abre a porta do que é que São Tomás está a falar. São Tomás não estava a perguntar se Cristo deveria morrer na cruz em alternativa a não morrer. Essa pergunta ele fez antes. Se a paixão de Cristo nos salva, se era necessária, se não nos poderia salvar de outra maneira senão padecendo. A questão agora já não é essa. A questão agora é a cruz. E o que esta objeção está a dizer é: no Antigo Testamento, o sofrimento de Cristo é prefigurado por animais a serem mortos pela espada e queimados. Portanto, parece que Cristo deveria ter sido morto pela espada ou queimado, para que a figura se assemelhasse àquilo do qual é figura. Além disso, segundo argumento, Damasceno, São João Damasceno, diz que Cristo não tinha de assumir sofrimentos ignominiosos. Ora, a morte de cruz parece absolutamente repugnante e ignominiosa. Tanto assim que diz o livro da sabedoria: condenemo-lo a uma morte infame, no 2º capítulo, no versículo 20. Logo, parece que Cristo não deveria morrer a morte de cruz. Ademais, falando de Cristo, diz o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 9: bendito seja em nome do Senhor aquele que vem.
que a nossa tradução, bendito o que vem em nome do Senhor. Ora, a morte de cruz era uma morte maldita, e não bendita, bendito o que vem, maldita. Segundo o livro de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23. O que pende do madeiro é uma maldição de Deus. Logo, parece que não era conveniente Cristo ter sido crucificado, ter morrido numa cruz. Portanto, temos estes três argumentos porque é que parece que Cristo vai sofrer, mas não devia ser numa cruz. O primeiro diz porque as prefigurações do Antigo Testamento não têm nada a ver com cruz. O segundo diz porque isso é um sofrimento ignominioso e ele não deveria sofrer ignomínia. E o segundo diz porque o terceiro, porque bendito o que vem em nome do Senhor, e isto a morte por cruz é uma maldição completa. Em sentido contrário, diz a carta aos Filipenses, segundo capítulo, versículo 8, ele se rebaixou, tornando-se obediente até à morte, e morte de cruz. Obediente ao Pai, e portanto parece que sim, é conveniente, ele faz sentido, ele deveria padecer numa cruz. Respondo, vem agora a resposta de São Tomás, a dizer sim, ele devia sofrer numa cruz. E São Tomás vai dar 7 motivos. 7 motivos porque é que faz sentido que Cristo tenha morrido numa cruz e não de outra maneira qualquer. Primeiro, como exemplo de virtude. É o que diz Agostinho, Santo Agostinho. A sabedoria de Deus tornou-se homem para nos dar exemplo de honestidade de vida. É próprio, porém, da vida honesta não temer o que não deve ser temido. Há, contudo, homens que, embora não tenham medo da morte em si, têm horror a um determinado tipo de morte. Assim, para que o homem de vida honesta não temesse nenhum tipo de morte, teve de lhe ser mostrado na cruz qual a morte daquele homem, pois entre todos os géneros de morte, nenhum foi mais execrável e temível do que esse. Tudo isto foi uma longa citação de Santo Agostinho e isto vai ser recorrente. Mas, ok? Portanto, para dar um exemplo de virtude, para que o homem, já se tem alguma virtude, não tema a morte, mas aquele tipo de morte, aquela tortura, não. Não, então nós vemos o tipo de morte que Cristo sofreu por nós. Segundo, porque esse tipo de morte era de máxima conveniência para satisfazer o pecado do nosso primeiro pai, de Adão. Pecado que pecado que consistiu em ter ele comido o fruto da árvore proibida, contrariando a ordem de Deus. Porque é que a cruz é conveniente para repor este pecado? Assim, foi conveniente que Cristo, a fim de dar satisfação por esse pecado, suportasse ser ele próprio afligido no madeiro, como quem restitui o que Adão roubara. Segundo o que diz o Salmo 68, no versículo 5, então pagarei o que não roubei. Por isso, diz Agostinho, Adão desprezou uma ordem ao colher o fruto da árvore. Mas o que Adão perdeu, Cristo o adquiriu na cruz. Portanto, comeu o fruto da árvore do bem e do mal, e Cristo, que é o critério do bem e do mal, é pregado na árvore, no madeiro da cruz. Okay? Para restituir aquilo que Adão roubou. Claro, Adão tirou-nos a vida da graça, desobedecendo a Deus, e Cristo, obedecendo ao Pai, restitui-nos na vida da graça. Terceiro motivo, porque, como diz Crisóstomo, São João Crisóstomo, Cristo sofreu no alto do madeiro e não dentro de casa, a fim de purificar até mesmo a natureza do ar. Mas também a terra sentiu os efeitos desse benefício, limpa que era pelo gotejar do sangue a escorrer do seu lado.
Okay? Portanto, não foi morto no templo ou noutro sítio fechado qualquer, foi morto ao ar livre. E a respeito do que diz o Evangelho de São João, no capítulo 3, versículo 14, o Evangelho de São João diz: é preciso que o Filho do Homem seja levantado. Observa Teofilato. Ao ouvires que seja levantado, deves entender que foi elevado para o alto, a fim de que santificasse o ar, aquele que santificara a terra ao caminhar por ela. Okay? Portanto, o que é que Santo Tomás está a fazer aqui? Está a ver os textos magníficos dos padres da Igreja, a ver naquela morte de Cristo, elevado, crucificado, a santificação da terra e do ar. E todas as coisas em Cristo, toda a criatura é feita uma nova criatura pela morte de Cristo. Quarto, porque por ter morrido no alto da cruz, prepara-nos a subida ao céu. Ele foi elevado e vai atrair todas as coisas a ele. Daí, como diz Crisóstomo, daí ter dito o próprio Cristo, conforme o Evangelho de João: se for elevado da terra, atrairei todos a mim. Quinto, porque esta morte é adequada à completa salvação do mundo inteiro. Porque, diz Gregório de Nissa, a representação da cruz, que se estende por 4 extremidades, cima, baixo, esquerda, direita, a partir de um ponto de união central, onde as duas hastes se unem, significa o universal poder e providência daquele que nela está pendente. E também São João Crisóstomo afirma de Cristo na cruz, morre de braços abertos, a fim de atrair com uma das mãos o povo antigo e com a outra os que ainda são pagãos. Portanto, com uma mão Cristo vai buscar o povo antigo, os judeus, e com a outra mão vai resgatar os pagãos. E, portanto, nós percebemos o que é que Santo Tomás está aqui a fazer. Ele não põe em questão Cristo não devia ter morrido na cruz. Cristo morreu na cruz, foi obediente ao Pai que lhe disse para morrer numa cruz, e portanto era porque era para morrer numa cruz. O que nos cabe agora não é mostrar racionalmente que Cristo tinha de morrer na cruz e não podia morrer de outra maneira. Claro que podia. O que nos cabe agora mostrar é, recorrendo às Escrituras, à tradição da Igreja, mostrar como faz sentido, como é conveniente, como dá novas luzes às Escrituras. Okay? Que Cristo morra assim ajuda-nos a interpretar a realidade e as Escrituras de uma maneira completamente nova. Sexto, porque por esse tipo de morte designam-se várias virtudes. Assim afirma Santo Agostinho: não foi em vão que escolheu esse tipo de morte, a fim de se mostrar mestre da largura e da altura, do comprimento e da profundidade, dos quais fala o apóstolo. A largura está representada no madeiro, que se apoia transversalmente na parte de cima. Refere-se às boas obras, porque é nele que se estende os braços. Portanto, a largura está no facto de Cristo ter os braços abertos. A largura. O comprimento no tronco, que desce da travessa até ao chão. Desde a horizontal até ao chão. Portanto, já agora. Portanto, a largura está aqui. Okay? Agora, o comprimento vai estar aqui, desde a travessa até ao chão. O comprimento no tronco, que desce da travessa até ao chão, nele, de certo modo, está apoiado, ou seja, mantém-se estável e firme, o que é próprio da longanimidade. É uma virtude, a longanimidade, que nos dá estabilidade. Okay? Portanto, estamos a associar a estas coisas várias virtudes. Quanto à trave horizontal, estamos a falar das boas obras, nas quais estão os braços de Cristo. Aqui, porque a cruz está apoiada, de certa maneira, nesta trave, estamos a falar de longanimidade. Agora, a altura, Santo Agostinho vai dizer que está aqui, a altura está naquela parte do madeiro que se eleva acima da parte transversal, ou seja, onde está a cabeça do crucificado. Nós estamos a ver que a cabeça do crucificado está aqui, mas estamos a falar
numa representação simbólica, claro. Ou seja, onde está a cabeça do crucificado é a suprema expectativa dos que têm justa esperança. Já a parte do madeiro oculta e fincada na terra, esta não vai sair e eu também não quero estragá-la, mas a parte do madeiro que tem que ficar presa por debaixo da terra para suportar o peso da madeira, da cruz. Já a parte do madeiro oculta e fincada na terra e de onde se levanta toda a estrutura, significa a profundidade da graça gratuita. Estas várias dimensões. Portanto, Santo Agostinho estava a explicar aquele passo da carta de São Paulo, da altura, da largura, do comprimento, da profundidade, do amor de Deus, através da cruz. Como diz Agostinho nos comentários ao Evangelho de João, o madeiro no qual estavam pregados os membros do paciente foi igualmente a cátedra do Mestre a ensinar. Portanto, Cristo estava ali crucificado, é a cátedra, a mesa, a cadeira magisterial a partir do qual o Mestre ensina. Sétimo, última razão. Porque esse género de morte corresponde a muitas figuras. Como diz Agostinho, uma arca de madeira, salvou o género humano do dilúvio das águas. Ao se afastar o povo de Deus do Egito, Moisés dividiu o mar com o bastão, que é feito de madeira, vencendo o faraó e redimindo o povo de Deus. O mesmo bastão Moisés lançou às águas e de salgadas as tornou em doces. Com esse bastão fez jorrar da rocha espiritual uma água salutar. E para vencer Amaleque, Moisés mantém os braços abertos ao longo do bastão. E a lei de Deus é posta na arca de madeira do testamento, a arca da aliança. De modo que, por tudo isso, como que por degraus, se chegasse ao madeiro da cruz. Portanto, Deus vai revelando, através destes símbolos de madeira, a madeira da cruz. E acabou a resposta. Okay? Portanto, por estes 7 motivos, faz sentido que Cristo tenha morrido na cruz. Nós não estamos a dizer que ele tinha que morrer na cruz. Ele tinha que morrer na cruz, está nos desígnios eternos do Pai, que mostrou a sua vontade e está na Sagrada Escritura que tem essa vontade. Nós só estamos a tentar perceber, isto faz sentido. Isto ajuda-nos a ver a morte de Cristo, o sofrimento de Cristo de uma maneira nova, a ver as Escrituras de uma maneira nova, etc. Agora, quanto às 3 objeções, a primeira tinha a ver com que a realidade devia corresponder à pré-figuração, e a pré-figuração eram os sacrifícios do templo, em que os animais eram mortos à espada e queimados, e nós dizemos que Cristo vem trazer a plenitude desses sacrifícios. Quanto a isto, deve dizer-se que o altar dos holocaustos, em que se ofereciam os sacrifícios dos animais, era de madeira, como consta no livro do Êxodo, em que se descreve as leis, como é que devem ser oferecidos os sacrifícios, e lá diz-se claramente, está em Êxodo 27, versículo 1, que deve ser de madeira o altar. Nisso, a realidade, a cruz de Cristo, corresponde à figura, aos sacrifícios animais. Mas ainda assim, como diz Damasceno, essa correspondência entre a realidade e a figura, essa correspondência não precisa de se dar sobre todos os aspectos, pois já não seria semelhança, mas realidade. Okay? Portanto, se fosse para ser uma semelhança igual em tudo, era a própria coisa. E especialmente, como afirma Crisóstomo, não lhe decepam a cabeça, como a João, nem é cortado ao meio, como Isaías, a fim de que fosse entregue à morte um corpo íntegro e indiviso, não se dando assim motivo aos que querem dividir a Igreja. É só um corpo de Cristo. Íntegro, indiviso. Nunca foi, nem um osso se partiu. E, portanto, para não dar sequer abévias a essas separações, Cristo não morreu como pela espada cortado, não é? Em vez do fogo material, porém, estava presente no holocausto de Cristo o fogo da caridade, que queimava de amor.
Quanto ao segundo, a segunda objeção tinha sido os sofrimentos da ignomínia que Cristo não deveria sofrer, deve dizer-se que Cristo recusou assumir sofrimentos ignominiosos que contivessem falta de ciência ou de graça, ou mesmo de virtude. A ignomínia, porque ele não tinha conhecimento, ele não tinha virtude, ele não tinha graça. Esses Cristo não aceitou porque ele tinha conhecimento de virtude e graça. Mas não os que se referem à injúria causada por outros. Antes, como diz a carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Não quis saber da vergonha. Terceiro, quanto ao terceiro. O terceiro era que, bendito o que vem em nome do Senhor, mas quem está pendente no madeiro é maldito. Deve dizer-se, como diz Agostinho, o pecado é amaldiçoado e, consequentemente, assim é a morte e a mortalidade que dele provém. Nós dizemos maldito que morre no madeiro porque está a morrer por causa dos seus pecados. A maldição da morte é dada por atribuição à maldição dos pecados. Não é maldição de um feitiço do Harry Potter, ok? É maldição de maldizer, de ser uma pessoa maldita. Portanto, diz Agostinho, a carne de Cristo, porém, era mortal por ser semelhante à carne do pecado. Por isso, Moisés a chama de maldição no livro do Deuteronômio. Como o apóstolo a chama de pecado. O apóstolo São Paulo chama de pecado quando diz aquele que não conheceu o pecado fez-se pecado por nossa causa. Ou seja, pela pena do pecado. Ele não se fez pecado, ele fez-se carne. Mas aqui estamos a falar figurativamente, a atribuir a parte ao todo, ou melhor, toda a parte. Pronto. Nem há nisso maior ignomínia, porque o chama de maldito por Deus. Pois se Deus não odiasse o pecado, não teria enviado o seu Filho para assumir a nossa morte e o destruir. Confessa, portanto, ter aceito a maldição por nós, aquele mesmo que confessas ter morrido por nós. Daí o que diz a carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos libertou da maldição da lei, tornando-se Ele mesmo maldição por nós. Portanto, quando Cristo sofre esta maldição, Ele aceita a maldição, sim, não porque Ele próprio é maldito por Deus, o que claramente não é verdade, mas porque Ele assumiu o pecado que é maldito por Deus, odiado por Deus. E, portanto, nesse sentido figurativo, sim, Ele assumiu a maldição, Ele é maldito, mas é um sentido figurado. Pronto. Então, muito obrigado pelo vosso tempo. Eu espero que esta abertura intelectual, ok? Há várias maneiras de viver as coisas. Nós somos seres humanos completos, corpo, alma, temos várias dimensões. Precisamos certamente de uma parte muito sensível para viver a Páscoa, de uma parte de tocar nas coisas, de meditar, de rezar, de entrar dentro de nós mesmos. Tudo isso faz parte. Eu espero que cada um possa estar a viver convenientemente, mas esta parte também pode enriquecer, ok? Nós percebermos racionalmente, tentarmos dar razões, compreender o todo das Escrituras, o que é que se está aqui a passar, não é? Cristo está a morrer por nós e sofreu na cruz. E porquê a cruz? Ok, se calhar nós nunca tínhamos pensado nas várias hastes, no Cristo braços abertos com uma mão vai buscar os judeus com outra mão os pagãos, nunca tínhamos pensado nos degraus da influência da madeira, do papel da madeira na salvação, né? E tudo isto se baseia na ideia da interpretação da Escritura, dos vários sentidos da Escritura, que quando eu escrevo um livro, ok, ou eu vou escrever uma biografia do Papa Francisco, essa biografia eu faço as palavras, não é? Eu escrevo as palavras e as palavras querem dizer uma realidade fora de mim, mas eu não fiz essa realidade. Portanto, as minhas palavras só têm um sentido literal, aquilo que as palavras significam. O Papa foi eleito em 2013, ok, aponta para aí. Mas Deus, que é o autor principal das Sagradas Escrituras, para além da letra, que aponta para uma realidade,
Deus também fez essa realidade. E, portanto, essa realidade também pode significar alguma coisa. Ou seja, quando a Bíblia fala, no livro do Gênesis, da arca de Noé feita de madeira, tem um sentido literal. O Noé construiu uma arca feita de madeira. Mas também tem um sentido, vários sentidos espirituais, e um deles é o sentido de preparação, o sentido alegórico, de está a prefigurar a vida de Cristo. Okay? E, portanto, isso não é uma coincidência, não é dizer só as histórias da Bíblia, do Antigo Testamento, são histórias da carochinha só com uma simbologia unida. É dizer, ok, aquilo aconteceu mesmo. Claro que a exegese bíblica há de dizer, alguns textos são claramente poéticos, mitológicos, etc. Mas, no limite, aquilo aconteceu mesmo. Mas Deus ordenou as coisas de tal maneira que Ele já queria que houvesse ali uma prefiguração. Porque o autor de todo o mundo é só um e, portanto, nós vamos vendo as ligações internas dentro da sua criação. Okay? Pronto, espero que isto esteja a fazer sentido. Não querendo comparar Deus à J.K. Rowling, okay, que tem aqui o C.S. Lewis, a seguir tem o Tolkien, o Chesterton, depois aparecem os livros do Harry Potter. Não interessa se gostamos ou não, mas pode ser uma imagem que ajuda quem conhece os filmes e os livros. Há coisas que estão nos primeiros livros que só vão ganhar um sentido novo, completo, no 5º livro, quando se fala da profecia, da data do nascimento do Harry Potter e do Neville, e há coisas disso que só vão desembocar no 7º livro. Ok, portanto, o que é que eu quero dizer? A autora põe na sua história, para dar um sentido de completude, de ligação, de unidade. Não são 7 livros uns a seguir aos outros, há uma unidade que se manifesta em várias coisas, uma delas nisto, que as coisas que estão no início ganham nova luz e um sentido muito mais rico com as últimas coisas vão ser esclarecidas e explicadas pelas primeiras, etc. Okay? E a Bíblia e a história da humanidade acontece assim também. Portanto, as coisas do Antigo Testamento vão dar uma nova claridade às coisas do Novo. Enfim, muito obrigado pelo vosso tempo. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo e até amanhã. Olá outra vez. Gostaste deste episódio? Ajuda-nos para chegarmos a mais pessoas. Gosta? Partilha? Subscreve? Avalia o podcast.